Voltamos com o painel Sentença. Estamos no nosso quarto, último bloco, e agora vamos adentrar um tema mais regionalizado. Espinhoso. 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 Doutor Vitor, o senhor na última campanha de OAB fez parte do grupo oposição ao Andrei, né, que hoje é o atual, continua sendo o nosso presidente. Apoiando a candidatura do Dr. Joaci Loura e tudo mais. O tempo passa, as amizades continuam, às vezes não, mas enfim, a aproximação é natural do ser humano, é inerente ao ser humano. A despeito dos últimos acontecimentos da OAB, avaliando o passado da última campanha, qual é o seu entendimento, o que o senhor acha desse start, dessa campanha prematura de OAB, que a eleição vai ser só em novembro? Olha, cada vez mais que tem passado o tempo, a classe tem crescido. A classe, a advocacia, hoje nós contamos com 11 mil, quase 12 mil inscritos, caminhando para 12 mil, só no estado de Rondônia. Então você tem um estado com dimensões continentais, onde o candidato ou o pré-candidato ele tem que se tornar conhecido, porque é uma eleição. Então esse start da campanha, até de forma um pouco prematura, ao nosso ver, mas eu acredito que muito se dá pela decisão individual do candidato e da necessidade de ele se tornar conhecido e tornar o projeto dele, né, político dele, conhecido. Com relação à última eleição, nós adotamos uma posição, e se hoje, a gente até conversava aqui formalmente, se você sentar com todos aqueles que naquele momento divergiram, eles vão adotar a mesma posição, porque ali o que nós criticávamos era a reeleição. Como hoje nós criticamos. A reeleição não é bem vista, né, sob todos os aspectos, ela não é bom, ela representa uma perpetuação do poder. Então, muitas vezes a gente vê na prática que o segundo mandato nunca é tão bom quanto o primeiro, né? Então, você já tem algumas questões, tanto objetivas quanto subjetivas, que nos levam a entender que a reeleição não é o melhor caminho. Contudo, naquele momento, a nossa crítica era sobre a reeleição e não sobre a gestão em si. Porque nós éramos gestão no momento. Nós estávamos, por exemplo, eu era secretário-geral da Caixa de Assistência de Advogados. Nós tínhamos o presidente da CAARO. Nós tínhamos pessoas que estavam na gestão. Então, você criticar uma gestão estando dentro dela é, no mínimo, incongruente. Porque se a gestão está ruim e nós não fizemos nada, a incompetência é de quem estava lá e não fez, né? E essa era uma das maiores críticas que a gente tinha, era a reeleição, e não a crítica na gestão em si, mas era do projeto inicial, que o projeto inicial nosso, quando nós iniciamos lá em 2012, era acabar com qualquer reeleição, nós não acreditávamos que era o caminho, e foi um dos motes de campanha, inclusive, para que retirássemos, né, nos sagrássemos vencedores dentro dessa disputa. Hoje, o que eu percebo? Houve uma divisão no grupo, isso é óbvio, e eu sempre falo, e falei no bloco anterior, que a independência é uma das maiores virtudes do advogado. E eu não tenho nenhuma questão aqui, nenhuma ressalva de não tecer críticas e também elogiar o que deve ser elogiado. Nós temos dois candidatos que são gestão, que ainda estão na gestão, né? Uma vice-presidente da ordem e o outro conselheiro federal, né? Eu tenho uma predileção por análise própria, por uma análise de adjetivos, de predicados que vão ser assim bons para a ordem, para a advocacia. E já adotei uma posição, mas fato é que todas as vezes em que nós temos uma eleição, nós temos uma divergência, nós temos críticas, nós temos farpas de ambos os lados, mas isso deve ser tratado no âmbito da classe. Porque quando nós vamos para mídias sociais, quando se vai para a mídia social e começa a tecer críticas contra o colega da mesma gestão,
aí parece-me que foge um pouco daquilo que nós entendemos e que nós pregamos, a OAB prega, para a política partidária. Você vê que todas as vezes que nós temos eleição, nós fazemos um ato público na OAB por campanhas limpas, né? E de repente na nossa própria instituição, talvez nós temos tido vídeos, um acusa de um lado, outro acusa de outro, que eu acho que não é bom para a categoria, né? Não acresce para a categoria. Um candidato não se manifestou até agora em mídias sociais, tem mantido uma postura até bem tranquila e bem neutra em relação a isso, mas o que me parece é que existe hoje uma divergência entre a vice-presidente e a presidência da ordem. Isso é bem óbvio, né? Inclusive foram lançados 2 vídeos, onde um fala uma coisa, o outro vem e rebate, enfim. E isso é ruim para a nossa classe. Isso é ruim porque nós deixamos de dar exemplo. Isso é ruim porque divide. E nós fomos feitos para unir, nós fomos feitos para conciliar e não para dividir. E talvez seja essa a dimensão que a gente tem que ter, essa ideia e essa visão que nós devemos lançar sobre todo o pleito eleitoral. Eu acredito que é legítimo todo advogado que se sente preparado para lançar seu nome na ordem, é legítimo, ele tem todo o direito, né? Nós temos uma pré-candidata que é vice-presidente, ela é absolutamente legítimo o direito dela. Eu defendo que ela tem o direito de fazer a defesa da sua candidatura, é dela o direito. Como um dos baluartes da democracia, né? A OAB como porta-estandarte da democracia, ela tem que defender essa participação democrática. Mas acredito que isso tem que se dar no âmbito de respeito, sempre de respeito. Sempre de respeito no discurso, sempre de respeito na atuação e também como se porta em relação a eles mesmos, né? Críticas, mas críticas construtivas, críticas que veem enaltecer o pleito e não a diminuir a advocacia. E eu tenho visto assim que parece-me que estão se acirrando os ânimos e eu acho que assim, é uma das questões que a advocacia rondonense tem que pensar. É o que nós queremos, é o que realmente nós queremos. Nós queremos ser exemplo para a sociedade, então que façamos e sejamos esse exemplo, né? Sem uma briga, sempre no diálogo. Nós somos ensinados a dialogar. E por que não dialogar com o nosso adversário político? Vamos dialogar, né? Eu acho que isso está faltando um pouco. Acho que mais do que aparecer, dizer que ser, né? Diálogo tem que haver entre nós. O que tem acontecido é que as pessoas estão com o hábito de aparentar ser uma situação e desligou a câmera, acontece uma outra situação completamente ao contrário do que eu estou pregando. Isso hoje o discurso muito forte de inclusão da mulher é um discurso que nós defendemos. He for she, né? Eles por elas. É um discurso que deve ser defendido como forma de promoção da igualdade. Eu realmente acredito nesse discurso. Só que ele deve se dar não porque a mulher ela é somente mulher, mas é porque ela também é mulher e possui a mesma capacidade, e até muito mais do que nós. A gente sabe que as capacidades ilimitadas que a mulher tem, né? De fazer N coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes nós, homens, temos eu posso falar por mim, tenho extrema dificuldade. Né? Então, isso deve ser reconhecido. E dentro dessa dinâmica de reconhecimento, nós devemos tratá-las como iguais. Agora, a partir do momento em que eu começo a usar um discurso para eu me vitimizar e assim ter a solidariedade de iguais, parece-me que se desvirtua um pouco e até a pequena a bandeira. A bandeira está se apequenando. Né? Agora, quando eu mantenho um tom altivo, entendendo quem eu sou, entendendo das minhas potencialidades e consigo passar isso, né, da forma como deve ser passado, evidentemente eu engrandeço o debate. E é essa, eu acho que a análise, uma vez um advogado muito experiente sentou comigo e falou assim, no início da profissão, aquela coisa ia, né, para o embate, até as últimas consequências, em todos os embates, ele chegou para mim e sentou de uma forma muito sábia e falou assim, você precisa avaliar o nível dos seus embates e qual que vai ser o resultado disso.
Porque se você for sair menor do que você entrou, é melhor você não entrar nesse embate. Agora, se você for sair engrandecido, ainda que você perca aquela lide, ainda que você perca o litígio, mas se você sair engrandecido, esse embate vale a pena. E talvez seja essa avaliação que deva ser feita por ambos os candidatos, né? Eu deixo, assim, eu tenho um lado, né? Estou a apoiar o pré-candidato, que é conselheiro federal, que é o Dr. Elton. Eu acredito que ele reúne hoje melhores condições para conduzir a OAB. Isso é uma análise minha, né? É uma pessoa extremamente ponderada, extremamente democrática, aberta ao diálogo, né? Tanto que nós caminhamos em lados opostos e nessa gestão nós conseguimos sentar e falar, dialogar em prol da própria advocacia. E pensando que a nossa relação pessoal, ela é mínima. Os nossos interesses pessoais, eles são mínimos frente ao interesse de uma categoria que a gente está a representar. E talvez esse seja o espírito público que esteja faltando na política partidária, né? E a gente, dentro da ordem, a gente precisa trazer isso. Não é a minha vez, não é a vez do fulano de tal. Não, eu acho que isso tudo é construído coletivamente. A vez é do coletivo, a vez é da classe, e não de pessoalizar. Eu acho que é essa ideia de você coletivizar, essa representação, de você abrir, você tornar isso mais acessível para toda a classe. Eu acho que essa ideia é o que deve permear essas eleições. Eu acho, isso é uma sugestão que eu faço até para os próprios candidatos, né? É que pensem nisso, que reflitam sobre isso, né? Quando eu tenho um projeto pessoal, eu estou apequenando a instituição. Mas quando eu tenho um projeto que ele é coletivo, que ele é um sonho sonhado juntos, né? Ele é uma realidade. Então, talvez seja esse momento de a gente pensar. Pensar em institucional. Com certeza, o espírito público, né? Aquela coisa de você pensar no coletivo. Está faltando isso no Brasil, Um pouco bastante. Bom, gente, terminamos aqui a nossa entrevista. E a gente vai criar como hábito do Painel Sentença, no último bloco, pedir dos nossos entrevistados, dos debatedores que estarão aqui nas próximas vezes, a gente vai iniciar uma brincadeira. Pode ser um amigo da onça ou não. Doutor Vitor, o senhor tem algum nome, alguma pessoa que o senhor queria ver aqui sendo entrevistado? Ou algum tema que essa pessoa... Eu tenho vários amigos, até porque a gente lida muito bem com a relação entre advogado de empregado e empregador, embora sejamos assim, em posição bem definidas. Eu tenho um grande amigo que é advogado patronal, eu tenho vários amigos que são advogados patronais, mas em especial um que eu acho que é interessante ele vir falar um pouco aqui sobre a ideia da reforma trabalhista. Eu vou dar 2 nomes. Primeiro é o Dr. Francisco Camargo Filho, né, o Dr. Camarguinho, que vem aqui, advogado de empresa, muito conhecido, pode vir aqui falar um pouco sobre a reforma na perspectiva dele, é um excelente advogado, tem condições. E o outro advogado que eu também convidaria era o Dr. Marcelo Estebanez, que também advoga para a empresa e pode aqui estar compartilhando, além do nosso sempre amigo, o Dr. Max Rolim, também, que defende uma postura mais liberal, né? E eu acho que também seria engrandecedor. Esses 3 nomes, qualquer um deles, engrandeceria muito esse debate, a gente está conversando um pouco. São visões um pouco diferentes da minha, né? A gente tem algumas divergências, mas sempre respeitosas, né? Mas o debate é isso, né? São ideias às vezes opostas, às vezes, né? E é isso que a gente vai buscar aqui no Painel Sentença. Tem um lado, tem outra versão do mesmo tema. É verdade. Doutor Vitor, muito obrigado. Te agradeço muito, meu amigo, por ter participado dessa entrevista com a gente. As portas estão abertas, painel político, painel sentença. E o que o senhor precisar é só ligar, a gente vai estar dando toda a atenção possível. Agradeço mais uma vez a sua presença e abro aqui o espaço para suas considerações finais. Não, eu agradeço, parabenizo novamente pela essa iniciativa, toda a equipe. Vocês estão de parabéns, eu acho que é esse o momento de polarização, é o momento de a gente promover o debate. Quem tem esse espírito republicano, eu acredito que vai buscar isso, né? Nós temos uma polarização geral, a partir de 2016 nós tivemos uma polarização extrema-direita, extrema-esquerda, e a sociedade está no meio. Então talvez se a gente tivesse mais esse mecanismo
de promover um diálogo leal, honesto, como nós estamos promovendo aqui, como você está promovendo, como o painel político está fazendo, né? O painel sentença, o painel sentença está fazendo, eu acho que isso é fundamental. E agradecer a vocês pela essa oportunidade de a gente estar expondo um pouco do que nós somos, do nosso pensamento, deixar que claro que não falei isso, não tenho nenhuma intenção de ser dono da verdade, são algumas impressões, posso estar certo, posso também estar equivocado, mas isso é uma avaliação individual minha e peço até com todo respeito a quem pensa ao contrário, mas é uma opinião própria, né? Com muita independência, como eu falei, que deve permear o advogado. Só para finalizar, eu gosto muito de uma passagem de Sobral Pinto, em que ele advoga uma causa para Juscelino Kubitschek, para que ele pudesse concorrer à presidência. E aí, quando ele é alçado presidente, Juscelino ele tenta indicar Sobral Pinto para a vaga do STF. E Sobral Pinto nega essa indicação, rejeita a indicação e fala, olha, não ficaria muito bem. E, sobretudo, pela independência que ele tinha. Então, se ele tinha um valor grande, o Sobral é o grande patrono aí da nossa advocacia brasileira, um dos valores mais fortes que ele falava do advogado é a independência. Então, quando o advogado senta aqui e ele fala o que ele acha, eu acredito que isso deve ser valorizado, porque é a independência dele. Ele não está vinculado a A, B ou C, não. Ele está vinculado à sua própria consciência. E isso é fundamental. Talvez se a gente fomentasse cada vez mais essa independência, a nossa sociedade ela mudaria mesmo. A gente deixaria essa ideia de grupos dominando determinados locais, determinadas pessoas, e essas pessoas começariam a pensar por si, né? Então, isso é muito importante. Estamos aqui, sempre que necessário, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença, doutor. Gente, esse é o nosso painel sentença de hoje. Acesse o site www.painelpolitico.com, deixe sua reclamação, sua sugestão, compartilhe, acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Ou se você quer se aproximar ainda mais do painel político, participe dos nossos grupos de WhatsApp, mande uma mensagem para o número DDD 69 99248-8911, vai passar aqui embaixo. E manda uma mensagem que a gente vai incluir você nos nossos grupos de WhatsApp. Mais uma vez agradeço a você, internauta, que está nos ouvindo, nos assistindo. A casa está aberta, o painel político está aberto. Mande suas sugestões. Tchau, obrigado, doutor Vitor, obrigado mais uma vez. Obrigado.